meus amados. Mateus capítulo 22, versículo 38 diz assim: Este é o primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. O 38 diz: E segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo, porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amar o próximo é uma coisa muito difícil às vezes, mas e para outros não é tão difícil. Perdoar é muito difícil, mas para outros já tem um coração perdoador, né? Perdoa rápido e outros não. Mas enfim, vamos resumir aqui num pequeno assunto. Vou dar um nome a esse senhor idoso de Antônio, o senhor Antônio idoso. Foi até um pastor pedir praticamente socorro, né? Ele estava desesperado, já lutando pelo filho dele, que um bom filho, por sinal, que foi preso, né? Por motivos lá particular de família. Assunto, né? Que não foi comprovado nem tipo assim, nenhuma coisa que pudesse confirmar que aquilo era verdade. Não importa também agora. Mas esse pai desesperado com o filho preso, lutando, dando a vida pelo seu filho, foi até um pastor e falou assim para o pastor: não estou aqui julgando o pastor e nem peço que vocês façam isso, que é pecado, tá? Falou assim: pastor, o senhor foi até um local procurar esse pastor, encontrou esse pastor, que eles não têm muito contato, foi até aquele pastor, encontrou o pastor e disse assim: pastor, o senhor pode escrever uma carta para o meu filho que está preso? Porque eu ainda não consegui provar na justiça a inocência dele. Está demorando muito o processo, está demorando. E ele está muito angustiado, não tem contato mais com os amigos, não pode trabalhar, não pode fazer nada, está numa angústia tremenda. E ele é um servo do Senhor e está precisando de muita ajuda agora. E o senhor, que é um pastor que conhece ele muito bem, conhece quem ele é, todos nós temos nossos erros, nossas falhas e não podemos julgar ninguém. E o senhor poderia escrever uma carta para o meu filho que está angustiado, preso? E eu tenho certeza, pastor, dizendo àquele pai, se meu filho receber uma carta do senhor, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir feliz de saber que aqui fora tem pessoas que se importam com ele, porque ele pergunta por todo mundo, ele está com saudade de todo mundo, e uma cartinha iria ajudar muito ele. E esse pastor também conhecia o filho do seu Antônio há muitos anos e conhece a índole desse jovem. E então, aquele pastor, eu não vou dizer aqui para você para não virar um processo contra mim, mas o pai daquele jovem é quem contou esse testemunho, né? Ele não é evangélico. O pai desse rapaz não é evangélico. A família é, mas o pai não. Mas o pai mesmo assim procurou o pastor pedindo ajuda nesse sentido. E a resposta daquele pastor para esse pai não cristão, mas desesperado pelo o que estava acontecendo com seu filho, a resposta do pastor foi: ô senhor Antônio, o senhor me desculpa, sei quem é seu filho, conheço sua família, mas eu não vou escrever carta nenhuma, porque seu filho não faz parte da minha igreja. Já foi até membro da minha igreja, mas não é mais. Ele não faz mais parte da minha igreja. E eu não vou escrever, e nunca escreveu a carta para esta pessoa. Então aquele pai não cristão saiu de lá decepcionado e pensando: o que é ser cristão? O que é ser um pastor? O que é ser um crente preso? O que é ser... O seu Antônio saiu de lá com a cabeça cheia de dúvida. O meu filho é cristão, por um mal entendido qualquer, não vamos entrar em detalhes, que isso é particular dele, meu filho está preso e é um homem de Deus. E aqui fora, que poderia mandar uma cartinha só
botar lá um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, um versículo, que Deus te abençoe e te guarde, só isso. E botar na mão do pai, seu Antônio, que o próprio pai conduziria aquela carta até o seu filho preso. Ele saiu de lá sem a cartinha, sem uma palavra, sem nada. E resumindo, esse pai não cristão ficou muito perturbado entre uma coisa e outra. O pastor diz que não escreve para o preso. O preso é cristão, tem seus erros, todo mundo tem seus erros, como disse Jesus, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E tem muitos presos também que nunca fez nada, está preso, né? Como temos vistos por aí, depois de muitos anos preso, descobre que era inocente depois que acabou com a vida da pessoa. Pois é, acontece com muitos. Mas a preocupação aqui é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mesmo que você não se afeiçoa ao pai ou à família do seu Antônio e o filho dele que foi preso, mesmo que você não se afeiçoa, mas cadê o amor ao próximo? Escrever pelo menos um versículo bíblico para acalentar o coração de alguém que está preso, chorando, jejuando, orando, clamando a Deus por socorro e esperando uma palavra de um amigo que seja. E o pastor que foi, procurado pelo pai, esse seu Antônio foi procurar o pastor, e a resposta do pastor foi: não, ele não faz parte da minha igreja, eu cuido das minhas ovelhas. Fica aqui uma interrogação: o que é amar o próximo? O nosso próximo é só os membros de dentro da nossa igreja. Eu também sou pastora há 40 anos, ou um pouquinho mais. Também falho muito, mas o meu coração é um coração perdoador. Eu perdoo esse pastor e ele perdoo de graça. Perdoado, pastor, você está perdoado. O senhor está perdoado. Por mim, o senhor está perdoado. O seu Antônio também, com o seu desespero. O filho dele. Nós devemos perdoar, né? Perdoar. Aquele que nos ofende, que quer o nosso mal, que quer nos destruir, todos, de coração, estão perdoados. Que Deus abençoe vocês. Mateus 22, 38. Este é o segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo, porque os profetas e as leis dependem disso. Está dado o meu recado. Um beijo e Deus te abençoe e te guarde. Oremos por todos que precisam e doamos um pouco que nós temos, que está nas nossas condições, nas nossas mãos, para aqueles que precisam. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Obrigada.